Escola da Graça Cast começando nesta tarde de quarta-feira. Olá, ouvinte, bem-vindo. Que bom saber que você não perde nenhum episódio. Já vou iniciar fazendo então um apelo. Manda para quem pode ser abençoado, ou seja, seu amigo, sua mãe, parentes, pessoas que conversaram essa semana com você sobre algo da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Estamos com o nosso pastor Aloysio para o nosso encontro semanal do Escola da Graça Cast e você participa lá pelo Instagram dele. Siga o pastor Aloysio, @AloysioASilva, e entre no portal escoladagraça.com. Por lá você tem muito mais palavras. O pastor já disse, são quase 1000, se não mais de 1000 palavras e estudos bíblicos que você tem acesso apenas entrando no escoladagraça.com. Deixa eu começar cumprimentando o nosso pastor e na sequência já falo com os convidados desse dia. Pastor Aloysio, sempre uma alegria quando chega quarta-feira e na hora do almoço nós temos esse privilégio de conversar sobre a palavra. Boa tarde, pastor. Boa tarde, aleluia. Que bom que é na hora do almoço, né? Tomara que o Senhor nos dê a graça aqui também de servir um pão do céu para também alimentar o seu espírito, o seu coração nesse dia que o Senhor fez. Aleluia! Pastor Naur Pedrosa está conosco nesse episódio. Pastor, uma alegria receber o senhor e sabendo também que nós temos ali lives diárias atendendo os irmãos, e hoje nós vamos atender muitos ouvintes aqui no Escola da Graça Cast. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme, pastor Aloysio, pastor Alan que está aqui. Boa tarde a você que está conectado com a gente para receber do evangelho, ser edificado, abençoado, né? Ser alimentado realmente do pão vivo que desceu do céu. Com certeza vai ser um tempo muito precioso. Aleluia. A expectativa é igual quando a gente chega na churrascaria, a gente já fica com aquela expectativa. Hoje o banquete celestial vai vir. Pastor Arlão Oliveira. Hoje tem banquete. Também, pastor. Prazer. Boa tarde a todos, pastor Luiz, pastor Naur, você Guilherme e os ouvintes. Tenho certeza que você vai ser abençoado nessa tarde. Fique conosco. Aleluia. Nós temos muitas pessoas que enviam mensagens e a gente seleciona algumas, não dá para selecionar todas, mas se você quer participar, envie lá no direct do pastor ou no Instagram da Vinha, é o 99997205. Esse é o número onde você pode enviar perguntas para o pastor aqui e, é claro, testemunhos, participações. Eu vou chamar o primeiro bloco então do Veja a Graça, vai rodar a vinheta e a Romilda vem na sequência perguntando para o pastor Aloysio. Então roda a vinheta para nós. A Romilda Gomes, lá do setor Goiânia Viva, está dizendo o seguinte: graça e paz, pastor Aloysio. Deus me deu uma família linda. Sou casada e eu tenho 3 filhos. Mas o meu filho adolescente de 14 anos, ele não quer mais frequentar os cultos. Eu não estou querendo obrigá-lo a ir para a igreja, porque meus pais fizeram isso comigo quando eu era adolescente. O que eu posso fazer para incentivá-lo a frequentar os cultos, pastor? A Romilda pergunta. Ué, Romilda, seus pais fizeram isso com você, parece que deu certo. É a primeira coisa que eu pensei. Parece que deu certo, né, Romilda? Você tá aí frequentando, talvez não foi legal o que o seu pai e sua mãe falaram, talvez eles foram bem assim firmes com você vai sim, tal, mas veja, de alguma forma isso abençoou você. Então, eu não sou contra de forma alguma pais e mães exercerem autoridade sobre a vida dos filhos, ainda mais quando é para o bem dos filhos. Então, o seu filho chega em casa, não quero estudar, vai estudar sim, senhor. Não quero, não gosto, vai estudar sem gostar, mas vai fazer. Aí você fala, não, tadinho, vai traumatizar. Eu prefiro um cara que forma traumatizado do que um semi-analfabeto sem trauma nenhum. Você entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, o cara nunca estudou, a alma dele assim, curada. Bom, mas ele vai ficar doente da alma depois, quando ele vê todo mundo ganhando dinheiro, ele não. Entende? Então, assim, ninguém fica traumatizado porque mandou estudar. Comer, né, pastor? Mandou comer, é verdade, comer, criança você sabe, eu tive só meninas na minha história. Meninas não comem, não faz parte da vida delas, da mente delas. Então, é tudo passarinho, come assim um cisquinho. Então, na minha casa tinha lei de comer, olha que coisa, exercer autoridade para dizer que tem que comer. Esse é um decreto realmente divino. Então, veja bem, eu não sou contra pais exercerem autoridade sobre os filhos. No entanto, eu concordo com você numa coisa, Romilda, e aqui eu não quero te condenar.
eu concordo com você que ele deveria ir espontaneamente. Ele deveria ir por vontade própria. Muito melhor. Né? Isso seria o ideal. E então a sua pergunta, na verdade, é essa: como que eu posso ajudá-lo a ir espontaneamente por vontade própria? Então, certa vez, ainda bem eu com as minhas histórias, né? Certa vez fizeram uma experiência nos Estados Unidos, numa cidade, que eles viram que o índice de leitura era muito baixo. Então, os alunos não liam. E aí eles pensaram, eles não leem porque não tem livro. Então, país rico, né? Eles conseguiram, então, compraram lá 10, 15 livros para cada aluno. Aí todos foram embora com uma malinha cheia de livros para ler. Aí, depois de algum tempo, eles voltaram para avaliar a leitura e não tinha mudado quase nada, né? Quase nada. Fato de ter. Ou seja, ter o livro não resolveu. Não resolveu. Aí eles disseram, vamos então criar a regra, tem que ler. Quem não lê vai ter aqui uma nota rebaixada, não sei mais o quê. E aí, supostamente, eles passaram a ler. Quando tiraram a regra, parou de novo. Mas aí eles perceberam que tinha um grupo pequeno de crianças que liam. E eles ficaram pensando, deve ser algum talento, deve ser algum dom que essas crianças têm, e foram então investigar. E descobriram algo interessante. Essas crianças liam porque na casa delas era o normal ler. O pai e a mãe tinham o costume de ler, tinha uma biblioteca, eles conversavam a respeito do que tinham lido, não é? E as crianças então ganharam interesse porque queriam participar das conversas, saber das coisas. Então elas liam pela influência dos pais. E aí eu fico pensando, né? Como é que você ensina o seu filho a gostar de futebol? Vamos ser francos. Você conhece algum homem apaixonado em futebol que está revoltado porque o filho não quer? Você conhece esse cidadão? Não existe. O pai que sentou e fez uma sala de aula. Eu vou ensinar como ser apaixonado por futebol. Você vai aprender a gostar de futebol porque eu gosto. Não. O menino vê o pai gritando. O menino, ele vê. Então tem uma no Instagram, me mandaram um dia uma cenazinha muito engraçada do pai, né, assistindo o jogo e o menino pequenininho. Não sei se vocês já viram isso. Aí o pai ergue a mão, ele ergue a mão também. Vi um bebezinho. Aí acontece alguma coisa e o menino ergue a mão de novo, o pai põe a mão na cabeça, ele põe também a mão para trás. Ou seja, ele quer corresponder à expectativa do pai. Se o pai joga futebol, gosta de futebol, então ele também vai torcer para o time do pai e vai gostar de futebol. Por quê? Como é que o pai conseguiu conquistá-lo? Essa é a pergunta. Né? Eu acho que pai nenhum tenta. Pai nem lembra disso. Vou ensinar ele a gostar de futebol. Nem ocorre isso a ele. Entendeu? Ele simplesmente vive a vida dele, que é apaixonado em futebol. E a paixão transfere. Paixão é contagioso. Vale para tudo, né, pastor? Então, Romilda, com muito amor e carinho, eu quero te dizer isso. Como é que você e o seu marido lidam com as coisas espirituais na sua casa? É com paixão? É com alegria? Né? Porque quando alguém fala de futebol, ele já fala assim, num tom elevado. Sim, já quer muito, né? Ele já fala num tom alegre, normalmente, né? A não ser que tenha perdido o jogo. Mas caso contrário, é o meu time, é não sei o quê, o atleta tal, foi vendido não sei pra quem, é o que tá ali. E o menino, então, vai captando a paixão. Então, Romilda, você precisa também de ter paixão pelas coisas de Deus. As coisas de Deus na sua casa não pode ser uma obrigação dominical. O que o seu filho está vendo é que você e o seu marido vão porque é obrigado. Vão porque vocês são crentes. Crente tem que ir no culto. É obrigado a ir no culto. O seu menino não é bobo, ele já percebeu isso. Mas no dia, preste atenção, naquelas coisas que ele perceber que você e o seu marido são apaixonados, você pode ter certeza, você não tem que insistir. Ele vai junto com vocês. Maravilha. Ele vai junto com vocês. Então, antes de mudar o seu filho, senta com o seu marido e avalie vocês próprios. Mude vocês próprios. Todo mundo
quer provar uma comida que ele vê o outro comendo com a boca gostosa. Não é verdade? Você está vendo o outro comendo ali, você fala, vou comer esse negócio também. Normalmente, quando eu vou em restaurante a primeira vez, eu fico olhando os vizinhos, eu como o que os vizinhos estão comendo. Isso é muito E você está comendo com a boca boa, então você fala, aquele ali. Eu chamo o garçom e falo, que prato é aquele ali que o cidadão está comendo. Eu faço isso com discrição, né? Mas eu acho que, como eu, muitos também são assim. Mas esse princípio vale para muitas áreas da sua vida, entende? Você vê a pessoa adorando, buscando a Deus, se você vê satisfação, prazer, você quer experimentar aquilo também. Agora, quando você vê que é só uma obrigação religiosa, você não vai. Pastor, uma experiência que eu tive agora com o João Pedro nessas férias, o Timóteo, Seu filho, né? com meus filhos, que eles sempre me veem, eles não me veem saindo para oração, que eles vão mais tarde, né? E aí eles têm a curiosidade, pai, como que é lá? E aí eu tenho o costume de contar para eles como que é a experiência. Aí eles falam, não, pai, agora nas férias eu quero ir na oração de manhã. E eles estavam lá de manhã. E eu vejo assim que sempre eu procuro ensiná-los a respeito, né, de profecia, das experiências que eu tenho com Deus. E faço questão de contar para eles irem se habituando e compreendendo que de repente a gente tem uma boa experiência no culto ou com Deus e esquece de falar para os filhos, né? Mas essa que é a questão. A boca fala do que o coração está cheio. Não tem esse negócio de esquecer. Se esqueceu porque não está lá dentro, entendeu? O que está lá dentro vai sair. Vai cedo ou mais tarde. E não vai demorar muito a sair. Então, a boca fala do que o coração está cheio. É assim que deveria ser o verdadeiro evangelismo. É assim que tem que ser o verdadeiro compartilhamento. E é assim também que deveria ser a educação dos seus filhos. Você fala do que o seu coração está cheio. Então, antes de falar, o que o bom senso diz? Encha-se. Encha-se de algo. Verdade. Tem gente que é vazio. Ele é crente, mas é vazio. Entende? Não tem vida. Não tem nada, sabe, que o apetece. Não tem nada para falar, para dizer. Então, é óbvio que ele não vai envolver a vida dos filhos. Mas você vê que tem outras famílias em que as crianças, desde pequenininhas, elas querem ouvir a pregação. Verdade. Sim, né? Eu elas têm interesse. fico vendo aqui na nossa igreja a experiência frequente, eu falo isso para a glória de Deus, não para a minha glória, de crianças que vêm aos domingos me cumprimentar, porque elas me ouvem todo dia. No rádio. Na rádio. Porque os pais entram no carro, liga para ela ouvir, né? E elas, à medida em que veem os pais interessados e comentando e falando do que eu disse, ou discutindo o assunto do que foi pregado, elas ganham gosto também. Sim. E depois elas próprias têm as questões. Domingo passado, uma mesma veio me fazer uma pergunta. Ela tem 7 anos de idade. O pai e a mãe falou, fiz questão de trazer ela pessoalmente, que ela queria ela mesma perguntar. Né? E a pergunta dela foi... Pastor, por que eu nasci? Olha que pergunta. Pergunta difícil. Geralmente as crianças perguntam as mais difíceis. Pergunta difícil. Por que eu nasci? Se ela perguntasse por que eu nasci na casa do meu pai, era mais fácil. Mas mesmo assim ainda teria dificuldade. Então veja, ela ganhou prazer. Vai ter que pôr aí, né, na pergunta. Você, agora, o Guilherme. Não vamos responder isso hoje não, mas preste atenção. Uma criança de 7 anos que pergunta por que nasceu, é porque ela está ouvindo coisas muito profundas na casa dela. Sim. Na casa dela se conversa de coisas elevadas. Entendeu? Lá eles não estão falando de coisas triviais. É verdade. E aí ele mesmo parou e pensou, é mesmo, né? Por quê? Porque os pais demonstram prazer, gosto. Criança pensar na vida. Eu nunca gostei de chimarrão, mas pouco tempo com o irmão do Sul, ele fala, isso aqui é vitamina, e isso aqui, fala, dá um pouco desse chimarrão aqui então, vamos tomar esse negócio amargoso, né? Vamos tomar essa erva amarga sua aqui. Eu não lembro, coisa que eu lembrei que o pastor comentou, uma pesquisa que foi feita na Porta de Cartórios, provando que pessoas que andam com gente que está casando, da sua turma, tem várias pessoas casam muito mais do que outros, porque, claro, a paixão de quem está casando, ele contagia o solteiro, ele acaba... Aí ele casa de vez. Olha, vou te contar uma história. Diga, para ilustrar essa situação. O senhor tá bom de história. Há muitos anos, eu estava numa cidade do interior com um grupo de irmãos. E aconteceu
que no sábado à noite tinha uma festa da cidade. Toda cidade do interior tem a festa do tomate, festa da vagem, do feijão, da beterraba, eles têm a festa deles. E a cidade também tinha a festa. E era uma festa típica, né? Com quermesse, com aquela feira toda, e muita dança. E aí a menina de 12 anos, de um casal que estava comigo, falou, eu vou para a festa. Aí eu não entrei na conversa. A filha não é minha. Ficou só observando. Né? Aí o casal entrou numa controvérsia, porque o pai falou, não vai. Se for, vai apanhar. A mãe falou, não adianta proibir. Proibição só aumenta a vontade. É melhor deixar ela ir, que ela perde o interesse e encerra o assunto. Aí voltaram para mim. E aí? Que eu resolvesse o dilema deles, né? De Minerva. Aí eu falei, olha, vamos ser franco. A primeira opção é a opção legalista, é proibir. Proibir resolve? Se proibição resolvesse, o mundo era um paraíso. Porque tudo é proibido. Entende? E adianta proibir? Não adianta. Então, eu concordo com você. Mas a sua outra opção é deixa, né? Seja liberal, que a pessoa vai lá, vai ver que não é bom e vai voltar. Eu falo, mas e se ela for e gostar? Aí pronto. E nunca mais querer voltar? Tem um risco? Tem um risco. Aí eu contei para eles uma historinha. Uma história dentro da história. Aí é bom. Eu falei, olha, imagine que a sua filha tem 1 ano e meio de idade, 2 anos. Mal aprendeu a andar. E ela pega uma faca. O que você vai fazer com ela? Primeira possibilidade. Não pode! Me dá essa faca! Solta agora! E ela sai correndo. O que vai acontecer com essa criança? Ela pode sair correndo e se machucar. Então não é a melhor estratégia. Vamos pensar na estratégia da esposa. Deixa ela brincar com a faca. Ela vai enjoar. Mas ela pode também se ferir gravemente? Pode. Então não é a melhor alternativa. Então qual que é a atitude mais sábia? Não doce. Pega um chocolate e fala para ela. Quer trocar? Quer trocar? Me dá a faca que eu te dou o chocolate. Joga a faca. Imediatamente ela vai trocar. Porque o chocolate é melhor. Então o que eu disse para aquele casal? Vocês têm alguma coisa para dar para ela que é melhor do que essa festa? Se vocês tiverem, dê. Agora, se não tiverem, quem pode ajudar vocês? Não há nada que eu possa fazer. Entende? Esse é o problema da religião. Ou você é legalista, ou você é liberal. Mas o evangelho é o desfrute da graça. Amém. Então você prova algo de Cristo. Então, se você não conseguir levar o seu filho a provar algo de Cristo, você vai ficar num dos dois. Ou vai ficar na proibição legalista, ou no liberalismo tolo, que também leva para a morte. Então, as duas coisas matam. A única coisa que dá vida é o chocolate. Aleluia. Entenderam a minha história? Estou falando em mistério. Poderoso. É verdade. Diz, eu provei do chocolate do Espírito Santo, pastor, não quero nunca mais outra coisa. E as pessoas, elas têm isso para muita coisa, né, pastor? Não pode fazer aquela história, né? Nós não defendemos nada disso. Você não vai beber, você pode ficar bêbado. Mas você vai comer, você pode cair na gula. E se você for conversar, você pode falar o que não deve. Tudo tem um extremo aí que se você for viver a vida por causa do perigo que você tem ali na frente, né? Mas o Espírito Santo em nós é isso, né? Mas temos que ensinar as pessoas a serem moderadas em tudo. Prudentes. Porque o Espírito Santo é lúcido em nós, né, pastor? Isso, não é o Espírito Santo que a Bíblia fala que a graça nos ensina a viver sensata e piedosamente. Tito 2:11. Já ela vai te colocar em amor. Uma postura sensata. E o que é a sensatez antes de tudo? É fugir dos extremos. Por que jovem é insensato? Que é radical. Pastor, você sempre radical livre. É radical. Comigo é pau, pedra, ou é em cima ou é embaixo, ou é até aqui. Aqui é assim. Por isso o jovem não pode governar. Jovem não pode ser presidente. Senão o mundo vira um caos. Esse é o problema, inclusive, na política, né? Nós estamos extremos. Aí o que acontece? Quando você se torna mais velho, espera-se que você aprenda a moderação. Não vá demais para lado nenhum. Você sabe quando eu me converti? Muitos anos atrás.
os irmãos sempre ensinam uns aos outros, né? Tinha uns irmãos mais velhos que eles me diziam: olha, não fique triste demais e nem alegre demais. Eita. Viva na moderação. Aí você ficava assim, né? Eu tinha o quê? 13, 14 anos de idade, a tendência é tudo ser demais. Mas depois, com os anos, você descobre que esses caras tinham razão, entendeu? Tristeza, você não pode também ir ao extremo com ela. Você vai ficar Não. Entendeu? depressão. E quando tiver alegre também, não sai por aí na euforia descontrolada, Vai não. custar caro, né? Mantém tudo dentro de uma certa moderação. Eles estavam certos. Pastor, por Nunca isso, esqueci essa deles. uma das coisas que você faz muito, né, pastor, é mostrar, você usa muito isso com a gente, mostrar a tolice através do extremo, que é esticar o pensamento, né, pra gente avaliar se ele se sustenta ou não, né? Porque quando você leva no extremo, vê a tolice que tá lá, né? Quando você estica, né, Ou leva ao seja, extremo. o extremo é tolo, né? Um pensamento, ele pode mostrar se é verdade ou não. Não, tem certas coisas que você pode ser extremo. Então, por exemplo. Jesus é Deus. Eu sou extremista. Qual que é o extremo da fé? Né? A fé não tem limites. Qual que é o extremo do amor, da esperança? Então, não há limites. Mas há coisas que você tem que ter cuidado. Porque podem ser, sim, inclusive doutrinas bíblicas, podem ser puxadas ao extremo e aí você cai fora da estrada. A estrada está ali no meio. É preciso ter bom senso. Bom senso. Para perdão, pastor, existe extremo? Perdoar sempre. Perdoar sempre. Então, um não bem há, que você faz a si mesmo. não há extremo nisso, né? Perdoar sempre. Mas acredite em mim, tem uma série de outras verdades, né, que são absolutas. É que aí a tolice diz, né, pastor, se perdoar sempre, mas acham que perdoar é restaurar a pessoa à posição que ela tinha antes, só porque você perdoa. Aí você sempre conta a história do tesoureiro que roubou. Eu vou perdoar, mas não vou pôr ele para continuar cuidando do dinheiro. Isso não tem nada a ver com perdão, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas você sabe, tenha bom senso. Porque se também Jesus, não é. Porque se Jesus fosse fazer exatamente isso, Pedro estava onde? Não estava governando, não teria tinha sido. colocado. Eu não colocaria. Eu não colocaria. Entendeu? Isso que não é uma regra dura, né, pastor? Não, é o que eu estou te dizendo. Não leve a coisa ao extremo. Tem que seguir o espírito. Então, Porque tem assim, coisas que vai poder o bom voltar, senso né? te diz que alguém que roubou não pode ser colocado para ser tesoureiro. Mas e alguém que negou Jesus? Pode ser o presidente da igreja? Não pode. Ainda amaldiçoou, né, pastor? Eu sempre gosto de mostrar para vocês que até mesmo aquilo que eu falo, você tem que ter bom senso. Sim. Porque se você não cai, é absoluto. Não é absoluto. Você precisa de ter bom senso, com moderação. Entende? Que o Senhor nos ajude. Jesus dava esses nós nos discípulos, né, pastor? Quer dizer, ele mandava, tira a espada, guarda a espada. Não era. Pode jogar trovão, rapaz, que espírito que você é. Não, perdão, Senhor, misericórdia. Daqui a pouco ele virava a mesa, né? Oh, Jesus. Tem uma pergunta muito boa sobre discípulos do Adélio, pastor. Tem que Lá do ser Jardim Alphaville, ele disse aqui, ó. Espírito. Eu sou líder de célula há muitos anos. Pastor, faço a minha célula há muito tempo no mesmo lugar. Os mesmos irmãos que são assíduos há anos. Mas eu não entendo porque eu não consigo multiplicar a minha célula. Os irmãos não querem liderar. Acham uma responsabilidade muito grande. Sempre tem desculpas. O que eu posso fazer para gerar outros líderes, pastor? Ganhar almas. Isso. Então, Adélio, é o seguinte: esses que estão com você são frutos incircuncisos. Tudo azedo. Os primeiros frutos de uma árvore, normalmente é tudo azedo. Não dá pra... Então, o que tem que fazer? Deixa esses frutos quietos aí, né? Não despreza eles, não. Trata eles com amor, com carinho, mas vamos ganhar outros. Sim. E no dia em que esse outro novo convertido chegar, eles vão ficar enciumados, né? Como é que esse cara chegou agora, já é líder? Mas vocês não querem. Né? Então, a melhor solução para melhorar ou mudar um ambiente que está envelhecido, porque essa célula envelheceu. É muito tempo ali o povo junto ali, é uma célula velha, é uma família velha. O que rejuvenesce o velho? Um filho. Filho que chega. Põe um bebê, que o bebê vai arrumar uma confusão, a casa. vai ser uma energia muito grande e vai rejuvenescer quem estava velho. Entendeu? Com a energia dele, com a alegria dele, com a paixão dele, tudo vai mexer com todo mundo. Então, foque a sua atenção em orar para que o Senhor traga gente nova, leva ao encontro. Você vai ver, sua célula vai mudar.
e vai crescer. Isso é que é importante. Vai crescer, porque ela também não cresce. Com esse tipo de gente aqui não avança. Ela fica sempre com o mesmo grupo, não é? E esse grupo, com o tempo, o objetivo deles é só ter comunhão, só ficar junto. Então, você que é o líder, resolva mudar o paradigma, o padrão e traz um filho, né? Traz alguém novo. Insere o novo na célula. Não fique batendo em ninguém, não fique cobrando. Ele já falou que não quer. Não quer. Fique em paz. Mas eles deviam querer. Meu filho, a vida é assim mesmo. Né? Tem muita gente que devia, mas não vai fazer. Então fique em paz. Trate como irmão, continue amando. Não toque mais no assunto e liderar com essas pessoas, ok? E o Senhor vai te dar um líder novo, mas o líder novo vai chegar na forma de semente. Tem que lembrar. Não vai chegar pronto. Então ele vai chegar na forma de semente, ele vai fazer o cursão, CTL, e aí a sua célula vai multiplicar. Acredito no que eu estou te dizendo. Amém. Aleluia. Tinha uma célula parada nossa, pastor. Chegou um novo convertido e ele deu uma proposta. Falou, nós temos que fazer um evento ponte, o encontro está chegando. Ele falou, por que a gente não vai pro monte? A gente ora para ver anjo. E aí, de repente, a gente conta isso para as pessoas. Foi uma ótima ideia. Eu acho uma ideia maravilhosa. Eu acho que você ir para o monte orar, mesmo que você não vir nenhum anjo, já foi bom. Já foi bom. Algo já aconteceu. Algo já está acontecendo. O novo convertido, ele vê o que a gente não vê. Ele está enxergando algo. Vamos lanchar na praça. Vamos lanchar na praça. É verdade. Então, isso traz vida nova. Né? Imagina essa célula aqui com os irmãos, um belo dia resolve ir orar no monte. Entendeu? Quer dizer, totalmente fora do ambiente, do habitual. Mexeu. Então, você vai trazer um desconforto ou vai trazer uma mudança. Um despertamento. Então, filhos fazem isso com a gente. Aleluia. Vamos orar pelos novos filhos. Tem um áudio, pastor, da Joyce Miranda, no bloco Aplique a Graça. Ela é de Senador Canedo e ela está falando sobre um casamento e algo que ela quer de Deus. Vamos ouvir o áudio depois da vinheta. A paz, pastor. Eu vou me casar no ano que vem e eu tenho um problema de saúde que me impede de ter filhos. Eu tenho medo de contar isso pro meu noivo e ele desistir do casamento. É errado eu querer me casar com ele sem contar pra ele o meu problema, pastor? Olha, é deslealdade, né? Só virar o jogo. Deslealdade. Né? Então, você não pode ser desleal logo no começo, quer dizer, na verdade, antes do começo, né? O seu casamento tem que ser firmado na verdade, na lealdade. E Jesus disse, você não pode fazer com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Se o seu noivo tivesse AIDS, você gostaria de saber antes de casar? Só se pôr no lugar. Eu acho que você gostaria. Então ele também gostaria de saber se você pode ou não ter filho. Se você não pode ter filho e ele decidir se casar com você, ele vai casar consciente, em paz, não é verdade? E vocês vão arrumar outras soluções, inseminação, adoção, há muitas possibilidades, né? Mas pelo menos ele vai lutar junto com você contra o problema e não ser surpreendido de uma maneira assim tão desleal porque você não quis falar. Antigamente, eu não sei se hoje em dia ainda andam fazendo isso, mas antigamente, antes de casar, existiam os chamados exames pré-nupciais. Que é ótimo. E acho que hoje em dia eu não aconselho mais jovens, né? Principalmente noivos, né? Eu tenho os pastores de rede que fazem isso, eu não sei se eles andam fazendo isso. Mas quando eu aconselhava, tinha que fazer o pré-nupcial. Espermograma, tem que fazer o exame ginecológico. Por quê? Porque os dois têm direito de saber com quem que está casando. Os dois têm direito de saber e tomar a decisão. E pastor, talvez o medo dela, né, até de, e se ele não quiser, eu vou sofrer, mas mais uma vez o que a gente ensina, né, de confiar realmente nessa graça de Deus, que tem o melhor para ela, né, um marido que vai amá-la na condição dela, né, e que vai ajudar ela, né. Você cumprir o seu desejo. Na marra? Não é nem na marra. Que escondido, às custas da felicidade do outro. Pois é. O meu desejo é tão grande que é maior do que a felicidade do outro. Puxa. Egoísmo. Tem uma historinha. Bom demais. Essa historinha supostamente
É uma piada. Então, por na hora favor, de rir, faz favor. Vamos combinar. Vamos lá. Combinemos. Desejos são coisas importantes. Aí conta-se que 3 homens estavam num barco, no mar, perdidos, à deriva. E apareceu um peixe mágico. E o peixe falou para eles, um pedido para cada um, só um. Acabou. E agora? Aí o primeiro falou, eu queria agora estar em casa com meu filho. Aí, desapareceu, foi lá para casa dele. Aí o segundo, eu queria estar jogando futebol na escola do meu filho com ele. Desapareceu. Aí o terceiro, gosta de pescar. O que você quer? O que você quer? Aí ele ficou pensando e falou, estou sentindo muita falta dos meus amigos. Miserável. Miserável. Esse bandido não fez isso, não. Não. Veja. Fala sério. É um desejo legítimo ficar com os amigos? Sim. Claro. Mas às custas da felicidade deles, é um desejo cruel. Então, pensa nisso, filho. Cuidado com os seus desejos. Eu quero muito me casar, mas às custas da felicidade de alguém é crueldade. É crueldade. Então, não vai pedir para os amigos voltarem para o barco, não. Deixa eles onde eles estão. Vai desejar alguma coisa que te faça bem e abençoe os outros. Aleluia. Amém. Poderoso, pastor. Pastor, você até, né? Porque essa é uma coisa que acontece muitos casais também, esse peso colocado na obrigação de eu ter que fazer o meu cônjuge feliz. Claro que eu quero fazer, mas ninguém é possível realmente. Deus, né? Ninguém é Deus. Ninguém é Deus. Isso é uma coisa que pesa muito em muitos casais, né? Pesa demais. Eu me esforço, obviamente, para ser o melhor marido ao meu alcance. Então, eu cumpro aquilo que o Espírito mostra em mim, que é o meu papel como homem de Deus, como marido, como pai. Mas, para minha esposa ser feliz, eu teria que ser capaz de suprir todas as expectativas dela. Está além da minha capacidade. E o que é pior, nem ela às vezes sabe quais são as expectativas todas que ela tem. Isso é muito comum. Entendeu? Então, não tem jeito de você fazer completamente alguém feliz. A pessoa é que tem que querer ser feliz. Sim. Cada um é que decide ser feliz. Então, eu decidi há muito tempo ser feliz com a minha esposa. Eu não tenho expectativa que ela seja perfeita, extraordinária, maravilhosa. Minhas expectativas são só o que ela prometeu para mim. Pronto. Pronto. Que foi prometido, foi prometido. Não, prometido, você não pode abrir, não. Então, ela prometeu que estaria comigo todos os dias. Ela está registrada. Está registrado. Prometeu que ia se guardar para mim. Ela prometeu muitas coisas que eu não vou mencionar aqui, que ela prometeu. Então, isso aí eu tenho expectativa. Mas eu não tenho expectativa de que ela nunca vai ficar nervosa, que ela nunca vai ter uma TPM, que ela nunca vai isso. Não. Decidi que eu vou ser feliz assim, com ela. Aleluia. Decisão minha. Ninguém pode decidir isso por mim. Entende? Sim. O outro também, quem tem que decidir a mesma coisa. Eu vou ser feliz com esse homem, não tem outro. É com esse homem. Posso achar que ele não é o melhor homem do mundo, mas é o que Deus me deu. Vou ser. Então, ser feliz é uma decisão pessoal. Entende? Eu sei que parece estranho isso, né? Mas essa obrigação que alguns se colocam, pior, que o outro coloca sobre a gente, né? Você tem que me fazer feliz. É muito cruel, pesado. Né? Então há muita crueldade em certos relacionamentos. Não vai conseguir nunca, né, pastor? Não vai. Inclusive, tem uma notícia sobre essa questão de cumprimento. O exército de Mianmar, inclusive é uma notícia que toca nos cristãos de Mianmar, que estão proibidos oficialmente de terem as cruzes, tanto em igrejas como também nas suas casas, e nós vamos entender melhor essa perseguição que começou por lá, mas eu vou fazer um rápido intervalo. A Escola da Graça Cast, e a gente volta já com a perspectiva da graça. Eu leio a notícia e o pastor Aloysio comenta conosco aqui nesse episódio de hoje. Não sai daí, o intervalo é rápido, a gente já volta.
ninguém matou o Senhor. O Senhor não foi morto por ninguém. Os soldados que vieram prendê-los não tinham condição de prendê-lo, porque só de dizer eu sou, eles caíam para trás. Eles não tinham poder nenhum para isso. O Senhor se entregou a eles. Eu sei que você pensa que ele morreu como resultado dos cravos nas mãos, nos pés, dos açoites, da coroa de espinho. Essas coisas todas, obviamente, elas são terríveis, mas não foi nada disso que o matou. Ele entrou na morte. Como é possível isso? Para nós é impossível. Com as mãos presas e os pés presos, você não pode morrer. Ninguém se suicida, mas o autor da vida pode deliberadamente entrar na morte. Ele decidiu a hora que ele iria morrer. E é quando ele diz, está consumado. Ao Escola da Graça Cast, para você que nos acompanha de todos os lugares. Para quem está aqui no YouTube do Pastor Aloísio, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário, manda também a sua pergunta lá nas redes sociais do nosso pastor, e tem outras maneiras de você participar. Uma delas é o WhatsApp da Rádio Vinha FM, é o 9999-72005, que você também participa. Vamos então diretamente para a Perspectiva da Graça. Tem uma notícia do Gospel Prime, nós vamos lê-la ao vivo aqui. Vai lá, põe na tela para nós. A junta militar exige uma lista de membros que são cristãos e proíbe a exibição de cruzes. A junta militar lá de Mianmar assumiu o poder em fevereiro de 2021 e continua sua campanha de repressão ao cristianismo, impondo severas restrições às igrejas e pastores. Sob esse regime budista nacionalista, os militares têm fechado igrejas, prendido líderes religiosos e monitorado ativamente as atividades de cristãos. Recentemente, na capital do estado, nós tivemos as autoridades impondo regras que proíbem exibição de cruzes nas igrejas e exigem autorização prévia da polícia para a realização de cultos com lista de membros. Pastor, nós já dissemos aqui de perseguições em outros lugares, mas em Mianmar é uma perseguição recente que com certeza está sendo sentida por todos os cristãos ali, né, pastor? Provavelmente até uma guerra civil intensificando no território. Mianmar é a antiga Birmânia, que mudou para Burma e agora é Mianmar. A capital é Rangoon. Isso nem faz parte do seu mundo, né? Você nem imagina onde é que fica nada disso, né? Meu Deus. Mas é ali no sul da Ásia. É um país budista. Então, a gente está muito habituado a falar de perseguição aos cristãos em país muçulmano e em país hinduísta. Isso. E em países comunistas. Mas Isso. o que poucos sabem é que o budismo também persegue os cristãos. Então, sendo um país budista, e as pessoas têm uma ideia do budismo, né? Que é uma religião muito pacífica, mas os monges budistas são muito violentos. Muito violentos, e todos eles lutam artes marciais. Sim. Isso faz parte do budismo. É uma coisa estranha para nós, né? Então, existe muita perseguição em países como Birmânia, como Tailândia, que são países budistas. Não é nem muçulmano, nem hinduísta. É budista. Então, esse é um aspecto que a gente tem que considerar. O que me chama a atenção aqui é a maneira como eles identificam os cristãos. Pela cruz. Pela cruz. O que é algo para nós também, evangélicos brasileiros, é uma questão interessante, porque nós não temos o costume de ter cruzes em nossos prédios. Né? Não temos esse costume. Porque vivemos num país essencialmente, vamos dizer, católico, onde a cruz ela é onipresente. Então, os evangélicos não se identificam dessa forma, querem se diferenciar. Alguns são até contra o uso da cruz. Mas nesses países, a cruz é importante. A cruz é importante, porque é a maneira deles dizerem, nós somos cristãos. Então, todo prédio tem uma cruz. E ele tem um costume, e isso vai desde a Coreia, China, esses países todos, da cruz ficar no telhado. A cruz não fica na frente, ela fica em cima do prédio e normalmente com neon, para que todo mundo possa identificar à noite onde que tem cristãos. Então você vê que nessas circunstâncias não é difícil perseguir, não é difícil encontrá-los. E como nós falamos aqui no podcast da semana passada, a perseguição não vai cessar, porque a igreja
é uma grande ameaça. E ao contrário do que muitos, né, influencers da internet dizem, a igreja está avançando, está crescendo, está mais saudável do que nunca. A igreja é a maior organização do universo. Nunca teve, jamais haverá algo tão extraordinário. Perseguição nenhuma nunca conseguiu acabar com ela, né, pastor? Não com a igreja. A perseguição não acaba com a igreja. Mas ela pode acabar com a igreja naquele lugar. No Japão foi assim, né, pastor? O Japão teve uma grande perseguição lá. Nunca teve cristianismo grande no Japão. Nunca teve, assim, uma quantidade expressiva de cristãos. Lá é outra religião, é o shintoísmo. Não há perseguição religiosa no Japão. Pastor, mas chega a liquidar aquele povo ali naquela cidade. Sim, claro. Hoje em dia, irmãos, você tem lugares na Síria que não tem nada, em que simplesmente eram cidades onde a maior parte era cristãos. Acabou. Tem lugares no Líbano, tem lugares no Iraque, né? E sem falar do Irã, onde simplesmente aniquilaram, mataram mesmo cristãos. E em Mianmar, eu falo um nome antigo, né? Existe perseguição nesse nível. É um dos lugares hoje no mundo onde se mata cristãos. E que é uma coisa muito louca, porque você sabe, eles estão numa guerra civil lá. Você talvez não conheça um pouco da história deles, mas eles estão numa guerra civil. E mesmo numa guerra civil, eles encontram tempo de perseguir os cristãos. Puxa vida, né? Olha que coisa uma coisa maligna, né? Você vê como o cristianismo é uma grande ameaça às obras do diabo neste lugar. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. E é impressionante, né, pastor, que no meio sempre dessas perseguições, como irmãos mártires, né, se levantam, né, para continuar crendo no meio disso, não morrendo. Não é nem que se levantam, eles perseveram. Né? Eles não retrocedem, não desistem e morrem. Infelizmente, existe perseguição e é mais ou menos 200 mil cristãos que são mortos por ano no mundo inteiro por causa da fé. É a religião mais perseguida. É o cristianismo. Que coisa. E não é, quando eu falo cristianismo, não é só evangélicos, católicos também. O catolicismo é perseguido duramente em muitos países. Duramente. Muitos padres e freiras são mortos. O que é uma crueldade monstruosa considerarem aquelas freirinhas que largaram tudo, toda a sua vida para se dedicar a cuidar dos pobres. Qual que é a ameaça que essa senhorinha tem? Nada. E aconteceu isso. Mas o diabo teme ela, porque ela tem algo. Ela tem algo que o diabo morre de medo. Aí os poderosos estão perseguindo, fechando mosteiros, fechando conventos, matando freiras e padres. Que coisa deplorável, deprimente, mas é do diabo. Tudo isso é obra do diabo. O catolicismo hoje é uma das religiões mais perseguidas. Eu sei que parece estranho para a gente que é evangélico falar isso, mas Pastor, o aumento a perseguição, ela enquadra nos sinais de finais do tempo, porque sempre teve, né? Mas isso também você acha que é uma coisa que vai aumentar? Sim, vai, porque Apocalipse, a primeira coisa que acontece no capítulo 5 é a abertura dos selos, né? Então você sabe, os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros. Sim. Então não vou entrar nesse detalhe hoje aqui. Mas o 5º selo é o clamor dos mártires. É verdade. Então, por que esses mártires vão clamar nos últimos dias? Perseguição. Porque a perseguição vai ser grande. Meu Deus. Só aí nós já podemos ver isso como um sinal do fim dos tempos também, né, pastor? Com certeza. Pastor, impressionante que é praticamente quase em todos os continentes, né? Aqui na América tem Nicarágua, no sul da Ásia, na África também tem, na Ásia, né? Toda a terra. Todo lugar tem alguma medida. Às vezes a perseguição não é nesse nível de martírio, mas é no nível, às vezes, dificultar a vida. Na Europa tem muito, né, pastor? Na Europa há uma perseguição. Querem dificultar a vida e olha, mesmo nos Estados Unidos. Não se iludam. Até lá. Que é a terra da liberdade. O que podem dificultar para uma igreja, vão dificultar. É um desafio, né, pastor? Aqui no Brasil nós temos até estratégias como escolas confessionais para tentar também manter o evangelho sendo pregado, mas dependendo do país, você não pode nunca ter uma escola assim, né? Não, pastor? É proibido. Na Alemanha é crime.
Uau. É Mesmo? crime. Se você fizer isso, você vai preso. Que né? é isso? E aqui no Brasil não é crime, mas o governo quer criminalizar. Puxa. Né? Não aceita essa educação aí, Doutrinária. homeschooling, como é chamado em inglês, né? Educação em casa. E Deus nos ajude. Pastor, tem muita gente que manda essa pergunta. Nós selecionamos uma delas, colocando aqui Jó. E a pergunta é muito boa. No bloco Isso Tem Graça, eu chamo a vinheta e coloco a participação do irmão. Eu nunca pensei por esse lado e eu gostei. Por isso que a gente colocou mesmo. Então roda a vinheta para nós. Pastor Aloysio, no capítulo 2 de Jó, o diabo aparece diante de Deus e pede permissão para ferir a vida de Jó. Deus permite que isso aconteça. Todas as vezes, pastor, que o diabo tenta agir na vida de um crente, ele precisa pedir permissão para Deus. Olha, eu acredito que aquilo que aconteceu com Jó, ele não pode mais acontecer hoje com um filho de Deus, com alguém que foi regenerado. Por quê? Porque o Novo Testamento diz que o maligno não lhe toca. Então está escrito no Novo Testamento isso, mas no Velho Testamento tocava. Então você não deve ler a história de Jó pensando que hoje em dia é a mesma coisa. Não é. Jó não era filho. Ele era povo escolhido de Deus naquela época, mas não tinha o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo, o sangue foi derramado. E você hoje está coberto pelo sangue de Jesus. Isso significa que o diabo não pode tocar em você mais. Alguém diz, mas se Deus autorizar, por que Deus faria isso? Entende? Não, para o seu bem. Quer dizer, não tem outra maneira de te ensinar, a não ser deixando o diabo vir aprontar com você. Então, eu não creio nisso. Mas isso significa que o diabo não ataca os crentes? Então, esse é o negócio. O diabo não precisa de autorização. Então, os irmãos pensam... O mundo jaz nele. O diabo não foi autorizado, ele fez porque Deus deixou. Não, fez sem autorização. Entendeu? Porque ele é ilegal, ele é um criminoso, ele é um marginal enlouquecido. Então, ele vai atacar. Agora, eu não gosto muito de falar essas coisas, porque as pessoas às vezes me interpretam mal, mas existem comportamentos nossos que dão legalidade para o diabo. Sim. Esse é o problema. Dão a legalidade para o diabo se andar. E aqui, eu não estou falando só de pecado. A pessoa pecou, então agora ela já deu espaço para o diabo. Não, eu acho que isso também. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Mas a principal maneira que você dá lugar ao diabo é quando você decai da graça e volta para a lei. Por quê? Porque lá em Gálatas, essa eu vou ler com você porque muita gente talvez nunca leu, lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 9 e no verso 10, você tem justamente a comparação desses dois grupos, os que são da graça e os que são da lei. Aí Paulo diz assim, de modo que os da fé são abençoados, como foi o crente Abraão. Sim. Fé aqui não é fé no sentido de crer, é fé no conteúdo do que você crê, a doutrina. Então a fé aqui é a justificação. Então os que são da justificação pela fé são abençoados. Mas aí ele continua no verso 10. Mas todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Meu Deus. E a maldição é justamente esse toque maligno. Entendeu? Então, você vai pegar um livro de quebra de maldição e você vai encontrar lá centenas de motivos para um crente cair na maldição. Não tem esse motivo. Esse motivo você não encontra lá. Esse de crer na lei? E é o único. A única razão pela qual um crente sofre debaixo de maldição é porque ele decai da graça e começa a negociar bênçãos com Deus, barganhar bênçãos com Deus, achar que merece, ou que deve merecer, ou que está conseguindo merecer. Você está decaindo.
Então, isso abre sim legalidade para o diabo agir, porque o diabo é legalista. Então, o diabo vai dizer: você pecou. E com base em que você vai negar? Você pecou mesmo? E o diabo vai dizer: então você merece sofrer. E você vai responder o quê? Fazer o quê? Vou ter que sofrer. Então, muitos sofrem por causa da lei, que o diabo faz questão de lembrar. Mas quando você está na graça, mesmo quando você peca, o diabo fala: você pecou, você quebrou a lei. Mas você tem uma resposta. Qual a resposta? O sangue já pagou minha dívida. O sangue já pagou meu pecado. Eu não tenho que viver debaixo de maldição. E aí a bênção vem, né? Então, o cristianismo é essa beleza de você perceber que se você permanece no amor de Deus, permanece na graça, o maligno não toca. O que é claro, né, pastor? A Bíblia é clara e nenhum de nós deveríamos imaginar que nós estamos dentro de uma bolha. Que o pastor falou: o diabo não vai pedir permissão para nos atacar, porque esse mundo jaz no maligno. Mas é interessante que o pastor colocou, porque em Efésios, no capítulo 6, justamente porque estamos numa guerra, ele nos dá as armas. E quando a gente observa elas estão totalmente ligadas com o evangelho da graça, né, pastor? Porque ele já começa dizendo isso, para você se vestir com a verdade e com a couraça da justiça, que sempre no Novo Testamento é a justiça de Cristo, é o capacete da salvação, a espada do Espírito, a fé que é baseada nessa graça, nessa verdade. Então, eu acho que quanto mais nós somos tomados dessa revelação, né, da nova aliança, da graça, da justiça de Cristo, nós estamos prontos para essa batalha, né, pastor? Porque às vezes muitos irmãos acham que é só uma questão de ficar repreendendo demônio, mas é necessário ter o argumento da fé correta para vencer tudo isso, né? Vencer as falácias do maligno. Agora, ao dizer tudo isso aqui, eu não estou dizendo que de fato você não possa sofrer, mas dizem os estudiosos, os mestres na palavra, que o sofrimento de Jó não durou mais do que 9 meses. Então não foi a vida inteira, 9 meses. E depois Deus deu tudo em dobro para ele, em dobro. Lembrar isso. Isso foi lá na velha. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, então não posso dizer que é na velha aliança. Entende? Foi na época dos patriarcas. Deus deu o dobro para ele. Então, se você, meu querido, você está achando que está sofrendo como Jó, então saiba disso. O sofrimento não é final, não é tão longo quanto você imagina, e lá na frente você vai ganhar o dobro do que você perdeu. Isso é chamado de restituição, e nós estamos falando que esse é o ano da restituição. Amém. Ok? Deus restituiu para Jó em dobro. Em dobro. Guarda isso no seu coração. Fica até difícil orar para Deus tirar uma coisa ruim se você souber que ele permitiu o diabo agir, né, pastor? Pastor. É porque se você acha que algo é da vontade de Deus, você deveria dar graças, não é? Então, você acha que essa doença é a vontade de Deus? Se você vai ao médico, você está fazendo no médico inimigo de Deus, porque o médico vai desfazer a obra de Deus, né? Então, você não deveria ir ao médico nem tomar remédio, porque foi Deus que deu, então eu vou beber o cálice. Mas não, você crê que Deus deu, mas você quer se livrar daquilo. Então há muita hipocrisia nessa questão. O melhor é você crer que não é da vontade de Deus essa enfermidade e que Cristo quer sim curá-lo. Pastor, quais são os sofrimentos que um crente pode aceitar? Então, essa é uma pergunta muito importante. Os sofrimentos de Cristo. Então, nós devemos sofrer só os sofrimentos de Cristo. Quais foram os sofrimentos de Cristo? Cristo ficou gripado? Não. Ô Pedro, hoje eu não estou podendo falar, hoje você vai pegar no meu lugar, minha voz está destruída, meu nariz está entupido, eu estou no mal-estar. Essa não. Não, Jesus não ficou doente. Então isso não é sofrimento de Cristo. Aí você fala, Jesus era pobre, tudo bem, ele era pobre, mas o cara que consegue multiplicar pão e peixe, meu amigo, não passa necessidade. Não. Então ele não sofria necessidade de nada. Não é verdade? Ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele escolheu, por amor de nós, não reclinar a cabeça, não ter nada, né? Se fez pobre para que na pobreza dele fôssemos ricos. Que mais que Jesus não sofreu? Que às vezes nós achamos que temos que sofrer, né? Eu acho que essas duas coisas são as principais: doença e miséria. E o diabo não tocou nele. E o diabo não tocou. Agora,
Jesus sofreu outras coisas? Sofreu. Sofreu. O que ele sofreu? Primeiro, perseguição. Perseguição. Os fariseus queriam matá-lo, né? Ele fazia o bem, o pessoal queria matar. Então sofreu perseguição, sofreu traição, sofreu deslealdade, Sim. calúnias, mentiras, mentiram a respeito dele. Ele falou que ia derrubar esse prédio e construir em 3 dias, não é? Usaram as palavras dele contra ele. Então esse é o sofrimento de Cristo. Esse sofrimento de Cristo, Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós temos que completar. Eles não estão completos ainda. Cristo ainda continua sofrendo através de nós. Então, todos quantos querem seguir a Jesus piedosamente serão perseguidos. Então, esse tipo de sofrimento, quando vier, fique em paz. Tolera, tenha paciência e fique em paz. Jesus disse, na verdade, para se alegrar, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas pobreza, miséria, carência, doença, dor, esse não é sofrimento. Pastor, e essa é uma acusação muito, né, que se faz constante contra a questão da prosperidade na vida da igreja, talvez porque Jesus era pobre, né? É uma confusão, ou até muitos crentes que prosperam, às vezes ficam acusados, a vida toda aquela coisa de que a espiritualidade estava ligada com uma vida de pobreza. Hoje em dia existe esse pensamento, não na Bíblia. Pois é. Lá no Velho Testamento, Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico, riquíssimo. Né? Então, o problema não é o dinheiro, é a má colocação do texto bíblico, né? O que o pessoal diz? Olha, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas realmente não está escrito isso, né? Está escrito que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o crente não deve ser ganancioso, o crente não deve ter o coração apegado em dinheiro e em coisas, jamais. A riqueza é para um propósito. Deus nos dá para um propósito. Cumpre o propósito das bênçãos que Deus tem te dado. E o propósito está sempre ligado com a casa de Deus. Você sabe? Quando o povo de Israel vinha saindo do Egito, Deus falou para eles, olha, cada um vai no vizinho e pede ouro, prata, e eu vou dar favor para vocês. E a Bíblia fala que eles, numa noite, despojaram o Egito. Foi. Meu Deus. O Egito era o povo mais rico do planeta. Então, imagina a riqueza que eles saíram uma nação de milionários. Você não vai ouvir isso em livro nenhum, ler isso em livro nenhum. Mas uma nação de milionários entrou no deserto. E aí, naquele momento em que eles ganham tudo aquilo, muito ouro, muita prata, muita coisa, eles pensaram, talvez, é para nós. Desfrute. Deus está, né, pagando o nosso fundo de garantia. Trabalhamos de graça para esse povo, Deus está nos restituindo. Eu creio nisso. Acho que esse é um aspecto, mas não é todo o aspecto. Porque eles foram saindo e chegaram no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés sobe e Deus fala o que para ele? Quero que você constrói uma casa para mim. E fala para o povo, aquele tiver o coração movido, traz. Traz o quê? Ouro. Traz o que eles tinham ganhado. Sim, a prata. Entendeu? Traz o que tinham ganhado. Sim. Aí nessa hora é que eles entenderam o propósito Da riqueza. daquela riqueza que tinha dado para eles. Então, o propósito é a casa de Deus. O propósito final não é a sua casa vai ser abençoada, mas o propósito final é a casa de Deus. Casa de Deus. Se você entender isso, você vai ser abençoado e vai prosperar. Aleluia. Pastor, para finalizar a participação do programa de hoje, tem uma última interação de alguém que falou de resoluções do ano novo. Nós estamos iniciando 2025 e a pergunta vem do Ricardo dizendo o seguinte: pastor, é pecado fazer promessas de ano novo? Todos os anos tento emagrecer e descumpro essa em especial, mas prometer outras coisas, como esse ano nunca mais vou fazer isso ou aquilo, é pecado? Não é pecado, mas é tolo. É tolo. Por que é tolo? Porque você está voltando para a lei. Você mesmo está criando as regras e está colocando ela para Deus. Entendeu? E porque é uma lei, você vai quebrar. Você vai cair. Então essa coisa de resoluções, olha, eu respeito, porque tem muitos homens de Deus na história que tinham santas resoluções de santidade. Aí fica parecendo que a sua santidade ou a sua vitória é só uma questão de resolução. E, na verdade, você recebe de Deus. Então, eu te dou uma sugestão. Em vez de você fazer uma resolução, faz um pedido.
Fala, Jesus, eu não consigo emagrecer. Me Já ajuda. tentei, não consigo. Eu queria te pedir esse ano, Senhor, me ajuda. Você vai ter mais vitória. Aleluia. Sim. Porque aí não vai ser você. Quando acontecer, você vai saber, ó, Deus fez um milagre na minha vida. E ele sustenta, né, Mas pastor? não crie mais regras na sua vida. Você já vive debaixo de tanta regra, aí você cria mais uma. Né? Uma irmã muito querida, anos atrás, ela criou uma regra, que ela não ia comer chocolate. Ah, meu pai. Aí o que ela fazia? Ela comia chocolate escondido. Aí não adianta nada. De quem? Escondido de quem? Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Mas ela contou para todo mundo que não come chocolate. Agora ela virou uma escrava daquilo. Aí ela tem que comer escondido. Antes ela era livre, agora ela é escrava. Olha que coisa horrorosa. E se prometeu para Deus, tá comendo Não, e escondido até- de Deus? Como é que esconde Não, de pois Deus? Como é. que esconde de Deus, né? E Deus tá horrorosa. privando alguém de comer Então, chocolate. para com essa bobagem de propósito e faz pedido. Crente pede, crente não promete. Amém. Pede para o Senhor. Amém. Então, Ricardo, anotado aí, promessa não, pedido, sincero. Pode pedir muito, né, pastor? Pode pedir muito, porque Deus é muito grande. Sua necessidade é um conta-gota, a provisão dele é um oceano inteiro. Oh, então não aleluia. importa o tanto que você precise, Deus vai te suprir. Aleluia, já vou preparar a lista hoje de pedidos. Ô, Faça glória. isso, faça constantemente. E Deus se alegra, né, pastor? Eu vivo com o meu celular anotado tudo que eu quero do Senhor em Amém. cada momento, em cada época. Ele vai cumprindo, eu vou quicando, mas desejos novos, necessidades novas vão surgindo. Então, anote. Pastor, Tem a sua história com Deus. E Deus se alegra do nosso pedido. Ah, sim, claro. Aquele que se aproxima do Senhor, ele é galardoador. E esse pedir, ele é aproximar. Amém. Glória a Deus. Deixa eu agradecer a presença dos nossos pastores que vieram para Aleluia. estar com o pastor Aloysio. Pastor Arlão Oliveira, muito obrigado, pastor. Que é isso, o prazer é o meu. Agradeço a todos aqui da mesa. E a você, ouvinte, tá aí conosco, ouvindo a cada semana. E uma semana abençoada para você. Aleluia. Pastor Naor Pedrosa, um forte abraço e até o próximo programa, pastor. Amém. Obrigado, pastora Luiz. Obrigado você que participa aqui com a gente. Enche o seu coração de expectativa, porque esse novo ano aí vai te surpreender com grande e abundante graça. Aleluia, amém. Pastor Aloysio, muito obrigado. Quarta-feira que vem nosso encontro está marcado. Obrigado, pastor. Aleluia, eu que te agradeço, pastor Guilherme. Você é uma grande bênção na minha Amém. vida. Você que torna esse programa agradável. Eu louvo a Deus por você estar aqui, que o Senhor te conceda saúde, voz boa, Amém, para eu recebo. continuar aqui comigo em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado. O senhor é que torna. Pastor, faz sempre assim, conta sempre história. A gente ama histórias, viu, pastor? Muito obrigado, pastor. Até quarta que vem para você que nos acompanhou. Obrigado.